de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Abra sua palavra em Mateus, capítulo 13. Amém, igreja? Mateus capítulo 13. Todos abriram? Amém? Estão calados, né? Não comeram feijão hoje não, igreja? Hã? A palavra do semeador. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. Por enquanto, até aqui. Igreja, a palavra do semeador quer dizer que está sendo plantado alguma semente, está sendo semeado. E aqui, essa semente era a palavra de Deus. E quem semeava essa semente era Jesus. Ele estava ali pregando a palavra. E nos pés dele estava uma multidão. Amém, igreja? Quando você lembra de semente, de plantio, você tem que estar na cabeça que existe um Deus que você serve e que existe uma palavra dentro de você que Ele plantou. Em João fala assim, que não foi Deus que nos escolheu, mas que foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu como? Primeiro foi lançada uma semente na sua vida. Alguém pregou uma palavra para você. Alguém ministrou sobre a sua vida uma semente. Foi plantada uma semente da palavra de Deus. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre plantio, sobre semente, sobre frutos. Que quando nós plantamos na vida de alguém, essa semente, ela vai dar um fruto. Ela vai dar um fruto. A palavra de Deus não volta vazia. Jamais a palavra de Deus vai voltar vazia. Há um tempo de espera. Às vezes nós plantamos na vida de alguém e vem uma ansiedade. E o inimigo tenta nos cegar. Tenta barrar nossa fé para falar que a nossa semente não vai ser válida. Mas eu falo para você, Jesus é o Deus que plantou a semente dentro de você. E através do fruto que você tem aqui, dentro de você, você tem autoridade para plantar semente na vida de alguém. Amém, igreja? Espera que o fruto vai nascer. E vai ser fruto digno de arrependimento. Amém? Então, Jesus estava ali nos pés, as pessoas estavam ali nos pés de Jesus. O que acontece é que às vezes nós não paramos para ouvir a palavra de Deus como convém. Nós não paramos para ouvir aquele que tem a palavra de vida eterna. Isso que acontece. Nós não paramos para ouvir o que Jesus está dizendo. Se Ele semeou e Ele falou para você, espera, porque quem planta, colhe, você tem que esperar em Deus. O seu coração tem que ter fé e esperança. Amém, igreja? A fé é a certeza de coisas que vocês não estão vendo nos olhos naturais. Às vezes você não vai enxergar a mudança. Você vai achar que está tudo igual. O inimigo ainda
planta na sua mente que não está acontecendo de jeito nenhum, que não vai acontecer. Ele fala para você, não adianta você pregar para essa pessoa. Você observou que ela não muda? Porque tem processos, igreja, que é lento. Tem pessoas que não é só um mês, que não é só um ano, nem 5 anos. Tem pessoas que são 10, 15 anos. Você lançando uma semente, você plantando, você regando em oração e a mudança não vem. Mas eu falo para você, a semente você lança, mas quem vai fazer brotar dentro da pessoa é o Espírito de Deus, é o Deus vivo e poderoso. Amém? A sua fé tem que ser de lançar uma semente. A sua fé tem que ser de acreditar que Deus vai fazer. O resto, quem se encarrega de fazer é o Espírito de Deus. Porque Ele é maravilhoso para cumprir tudo o que Ele promete. O nosso Deus, Ele é perfeito. Nós temos as nossas imperfeições de não acreditar que Deus pode fazer. Porque quando nós enxergamos uma pessoa totalmente desequilibrada, totalmente carnal, totalmente mundana, nós na nossa pequenez, deixamos que o inimigo brote uma dúvida na nossa mente. E fala, não resolve a semente que você plantou. Não resolve. Não adianta se você ficar falando para essa pessoa. Deixa eu te falar, lança a semente e ora. Um intercessor tem valia, tem validade, porque as orações dos justos são ouvidas pelo Deus vivo. A sua oração, o seu clamor, ele tem sido ouvido diante do Senhor. Não importa o tempo de espera. Amém? E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte de semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Só até aqui, igreja. Igreja, o semeador, ele está plantando na sua vida. Ele está plantando na sua vida. Jesus, Ele é vida. E a semente está aí dentro de você. Só que você não pode ser como uma terra rasa, que os frutos de Deus vêm sobre a sua vida, e qualquer circunstâncias ruins que acontecem, é como o sol na planta seca e murcha e não dá fruto. Você tem que ser como uma terra plantada na palavra de Deus, firmada, que independente de qualquer circunstâncias, independente de tudo que você passe, você tem uma raiz. Quem quer ser da geração da raiz de Davi aí, ó? Você tem uma descendência. Você tem uma descendência, você herdou essa descendência de Jesus quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador. E para ser firmado em Jesus, você tem que acreditar na palavra dEle. Você tem que ouvir. Você tem que ouvir a palavra do Senhor. Você tem que parar nos pés dEle, ficar atento àquilo que Ele tem falado para você e obedecer. Quando nós obedecemos a Jesus, quando nós obedecemos uma palavra de Deus, nós temos a plena certeza, a convicção dentro do nosso coração, que as coisas vão se cumprir. E quanto mais fé você tem, mais você agrada ao Senhor.
mais você chama a atenção do Senhor. Quanto mais fé há em você. Sabe? Tem pessoas que chegam em você e falam assim, ó, você ora por mim? Quem já pediu? Alguém já te pediu aí na sua família? Você ora por mim? Tem gente que treme as bases, né? Treme as bases. Por quê? Porque não se acha capaz de orar por alguém. A capacitação, igreja, a capacidade vem do semeador. Vem daquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que plantou em você a semente da verdade. É do Espírito de Deus, é de Jesus que vem a capacitação. Nós não somos capazes, nós mesmos, de produzir nossos frutos. Os nossos frutos são humanos. Os frutos de Deus são sobrenaturais. Eles te capacitam de forma sobrenatural. E Ele te capacita para você plantar na vida de outras pessoas, de orar por outras pessoas. Você não pode fugir, porque covarde tem muitos no mundo que não querem abrir mão da carne, não quer abrir mão das vontades pessoais, não quer abrir mão daquilo que afasta ele de Deus. Você foi chamado. E quando Deus te chama para boa obra, a primeira coisa que Ele faz, te capacita. Ele vai te capacitando. Aí vem a sua parte de ser firmado, com raiz. Não importa o vento que venha, não importa a tempestade, você vai estar lá firme, porque você está ligado em Jesus. Para se firmar nesse Deus, você tem que orar. Você tem que buscar da presença de Deus, separar um tempo para ouvir o que Deus tem para você. Separar um tempo, demandar tempo, buscar a palavra. Às vezes, quando eu estou aconselhando alguém, eu sempre vejo que a fraqueza da pessoa é porque ela não ora, ela não busca. E ela começa a enxergar o problema como se fosse um gigante, maior do que Golias. Quando Davi estava de frente com Golias, ele não duvidou. Ele foi lá, pegou as pedras e falou, eu vou atingir ele na testa. E ele vai cair. Porque quem é esse incircunciso que ousa enfrentar o exército do Deus vivo? Você pertence a um exército. E não é de um Deus de pau, é de um Deus que é vivo. Então as dúvidas que o maligno coloca não pode estar em você. Você foi semeado. A palavra de Deus está aqui dentro de você. Sabe? Às vezes nós que somos mães, os filhos começam a dar uns trabalhos. E nós começamos a orar, e vem aquela coisa que aperta no coração. Nossa, meu filho está longe da presença. Deixa eu te falar uma coisa. Uma semente foi plantada. Você precisa regar em oração. Você precisa estar nos pés, ouvindo uma palavra que te motiva a permanecer. Que te motiva a permanecer, a ter fé. Que Deus falou assim, ó, ensina os seus filhos o caminho que andai, e eles jamais se desviarão. Igreja, às vezes só vão tropeçar, vão se afastar por um tempo, mas se você continuar orando, o Senhor vai enxergar em você uma fé que vai alcançar o coração dele, e na hora do Senhor, não tem nenhum mal que vai permanecer, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Ele falava ali para multidões, assim como a palavra de Deus hoje é pregada para multidões. A palavra de Deus é pregada para multidões. E alguns são como esses aqui, ó, que a terra é bem rasa, é em cima. E o fruto só fica ali em cima. Vem um sol, ou uma chuva, ou um vento, arranca tudo e não permanece. Mas você não. Você tem que ter a convicção que
Pega assim no seu coração, fala assim: eu fui semeado por Cristo. Existe um fruto que vive em mim e eu tenho raiz. Amém, igreja? Você é firmado na videira, você tem uma raiz. Então você pode pregar, você pode orar, você pode ministrar na vida do outro. Nós, como igreja, não podemos mais ficar parados diante de uma eleição como foi a hoje. Não podemos ficar parados diante dessa igreja com tantas cadeiras vazias. Nós somos frutos e temos que gerar frutos dignos de arrependimento. E começamos em oração. E depois nós pregamos uma palavra. Nós deixamos o Deus que vive em nós gerar na vida do outro vida. A semente que está aqui dentro, ela tem que gerar outros frutos. Você não pode ser uma árvore infrutífera. Não pode. Você não pode deixar o maligno te amedrontar e falar que você não é capaz. Tem gente que entra no ministério, igreja, e senta, e não quer fazer mais nada. E acha assim: eu estou fazendo um favor de ir na igreja. Quem foi que te escolheu? Aquele que te escolheu está te observando. Aquele que te escolheu está te observando. E ele sabe que foi atribuído a você algum talento. Na Bíblia diz que foi dado 1, 2, 3, 4, 5 talentos. Existe dentro de você pelo menos um talento que pode ser usado na mão de Deus. E se você ainda não se despertou, é porque você ainda está numa terra rasa. Você ainda não está firmado. Às vezes eu vejo mulheres, vejo maridos, que às vezes nem acompanham suas esposas nos cultos. E eles acham assim: ah, mas tá bom, eu vou aqui, eu vou ali. Deixa eu te falar, a sua esposa não é viúva não. Ela é esposa, o marido tem que estar ali do lado dela. O seu marido não é viúvo não. Tem que estar ali do lado dele. Amém, igreja? Tem que estar ali do lado dele, porque vocês diante de Deus são como um só. Ela não pode viver desgarrada não. Amém? E nem o esposo pode viver desgarrado. Você tem um talento. Não é só o esposo e nem só é sua esposa. Você tem um talento que está aqui dentro. Porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, colocou um talento aqui dentro de você. Se você ainda não se despertou, é porque existe um espírito que tem feito você dormir espiritualmente. Sabe por quê? Porque as recompensas que Deus tem para você são muitas. E o diabo trabalha para que você não receba essas recompensas. O diabo trabalha para que você não sinta o que Deus tem para a sua vida, aqui dentro do seu coração. Uma paz que excede entendimento humano. A certeza da vitória. Não importa a circunstância, a certeza da vitória está ali dentro daqueles que têm um talento, daqueles que sabem que Jesus trabalha. Ele trabalha ao seu favor. Nós temos um advogado fiel. Fala assim: eu tenho um advogado fiel que me representa diante do trono de Deus. Jesus é seu advogado. Ele peleja diante das suas aflições. Toda vez que você ajoelha e fala: Senhor, em nome de Jesus, eu te peço. Deus já ouve, já abre os ouvidos. Eis que minha noiva está orando agora. Quando é no nome de Jesus, não pode ficar nenhuma treva, nada, nenhum empecilho. O nome de Jesus abre portas. O nome de Jesus é frutífero. Do nome dele vem o pão que te alimenta. Ah, Osmarena, eu não gosto muito daquele pastor. Eu não gosto muito daquele obreiro.
A minha mulher enche a minha cabeça, eu não gosto. Por isso que às vezes eu faço pirraça e não vou. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi sua mulher, não foi seu pastor que deu a vida por você, não. Foi Jesus. Ele deu a vida por você. Ele te escolheu e colocou a semente aí. Você vai deixar os espinhos te sufocarem? Porque quando você não é frutífero, você não vai subsistir. Chega um momento, aquela pessoa que não tem fruto, ela não tem valia, não tem validade. É como aqueles que nadam e morrem na praia. Eu gostaria que você abrisse aí um pouco mais na frente, para você entender sobre a árvore que não tem fruto, amém? Em Mateus, um pouquinho mais na frente. Mateus, capítulo 21. O quanto é grave, porque não podemos viver num comodismo, acomodados pela nossa carne e pela nossa vontade, sobre o que nós achamos. Deus, Ele tem um propósito, amém? 21, a partir dos 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem estava faltando? Fala assim, Jesus. Ele estava voltando. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse, nunca mais nasce fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, preste bem atenção, igreja. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que for feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te do mar, assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém, igreja? Amém. Jesus falou para aquela figueira que nunca mais nasça fruto de ti. Por quê? Porque a árvore, a figueira, tinha que ter figo. Ela tinha que ter figo. Porque ela nasceu naquele propósito. Você nasceu propósito de ter frutos. Você nasceu propósito de ser uma pessoa que está na presença de Deus e tem validade, que tem valor. Você nasceu para pregar o evangelho a toda criatura. Você nasceu para ser um adorador. Você nasceu para isso. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, Ele amaldiçoou com um propósito. Entenda, meus discípulos, que uma árvore que nasceu para ter fruto, que não dá fruto, para mim não tem serventia nenhuma. Desperta, igreja, tu que dormes. Desperta, você que entra e sai e não se vê ligado na videira. Na parábola da videira, Jesus fala que todo ramo que estando em mim, Ele corta, Ele poda, para que dê mais fruto. E, se não der, Ele corta e lança no fogo. Igreja, isso é muito triste. Você tem que despertar que Jesus te escolheu para fazer a vontade dEle aqui nessa terra. Amém? Quantos querem ser abençoados? Faz assim, ó. Quantos sente esse chamado? E se você não quer esse chamado, é porque o maligno ainda está cegando o seu entendimento. O talento está aí, Deus colocou, Deus está te preparando, Deus está falando para você. E está te chamando para a boa obra.
para fazer de você um homem ou uma mulher de Deus com frutos dignos de arrependimento. Um homem ou uma mulher de Deus que ganha almas. Amém? Pedro foi chamado por Jesus, assim como você. E Jesus falou para ele: Pedro, eu não te chamei só para ficar pescando peixes. Eu te chamei para que você seja pescadores de homens. Você foi chamado para ser pescador, igreja. Pescador de alma. Você foi chamado. E esse chamado pode queimar dentro do seu coração hoje. A partir de hoje, quando você abrir mão do seu eu, da sua vontade que te afasta da presença de Deus, da vontade que te afasta da obra de Deus, daquilo que tem acomodado o seu coração. Jesus morreu por você naquela cruz, e Ele é digno de honra e de glória, digno que você o honre e que você o glorifique. Amém? Quantos querem ser frutos aí, ter frutos com Deus? Fica de pé. Hoje é noite de ceia, e noite de ceia é uma noite abençoada, porque nós estamos elevando a memória de Cristo, trazendo no sobrenatural a presença dEle dentro de nós, trazendo uma semente, trazendo vida dEle dentro de nós, nos fortalecendo, nos lavando, renovando as nossas alianças. É noite de você pensar o que você quer para você. Noite de você pensar: Senhor, o que eu estou fazendo para o Senhor, além de só vir aqui e cultuar o Senhor? O que eu estou fazendo lá no meu trabalho? Eu estou preocupando com as almas? Todas as pessoas precisam de Jesus. Todas. Não existe alegria verdadeira, não existe paz verdadeira se Jesus não estiver com a pessoa. Então não se engane com o sorriso do colega de trabalho. Não se engane. Porque só tem paz, só tem alegria verdadeira se Jesus estiver dentro do coração dele. Amém?